Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma empresa, o número de unidades diárias vendidas X dias após o lançamento de um produto pode ser modelado pela fórmula y igual a menos x ao quadrado mais 60x mais 100, em que x igual a 0 é o dia do lançamento. Após atingir o maior número de unidades vendidas desse produto em um único dia, a fórmula deixa de ser válida e o número de produtos vendidos a cada dia começa a diminuir até que o produto deixa de ser vendido. O número de dias, incluindo o dia do lançamento, até que o produto atinja o maior número de unidades vendidas, unidades diárias vendidas. Bom, então vou colocar aqui, ó, o modelo matemático, né, que estabelece o comportamento do número de unidades vendidas diárias desse produto é esse aqui, ó, y igual a menos x ao quadrado mais 60x mais 100. Tá? Então, essa fórmula, né, essa função, essa equação, esse modelo matemático estabelece o número de unidades vendidas a cada dia que vai decorrendo aí desse lançamento. Ok? Por exemplo, vamos supor que eu queria saber o número de unidades vendidas após, sei lá, após 12 dias ou após 8 dias. Então eu tenho aqui, ó, após 8 dias. Isso aqui é só para tu entender o modelo matemático, tá? Então, em 8 dias, o que eu tenho? Eu tenho x igual a 8. Já que ele diz, né, que x é x dias após o lançamento. Então, depois do 8º dia, ou após o 8º dia do lançamento, eu tenho x igual a 8. Portanto, y é igual a menos 8 ao quadrado, né, no lugar do x aqui, ó, e aqui eu vou substituir por 8, mais 60 vezes o x, 60 vezes 8, mais 100. Então eu tenho que y é igual a 8 ao quadrado de 64, com esse menos aqui que não está sendo elevado, né? Repete, então menos 64 mais 60 vezes 8 dá 480 e mais 100. Então eu tenho y igual a menos 64 mais 580. Então isso vai dar 516. Então eu tenho aí 516 peças vendidas quando 8 dias após o lançamento. Então esse é o significado desta fórmula ou desta equação. Ok? Bom, mas aí o que ele quer? Ele quer saber quantos dias ou de quantos dias eu preciso para que ele atinja o maior número de peças vendidas. Bom, o que é o maior número de peças vendidas? Vamos pensar nesse tipo de função aqui, ó. Função do segundo grau com coeficiente a negativo, né? Lembra que isso aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Então o a é negativo. Quando a é negativo, eu tenho a representação geométrica como uma parábola. E aí realmente o ponto mais alto é esse aqui, ó. É o valor máximo da função, ou ainda é o número máximo de peças vendidas. Então esse ponto é interessante. Esse ponto aqui ele vai ter uma coordenada x. Então esse x aqui é a posição, que seria o x do vértice, é a posição em termos de dias onde ocorre a maior venda. Então vamos lá. Vamos calcular esse x do vértice aí, né? Então o x do vértice de uma parábola pode ser determinado de duas formas. Pela média das raízes, se eu as tivesse, né? Ou pela expressão menos b sobre 2a, que é o procedimento que eu vou utilizar aqui, ó. X do vértice menos b sobre 2a, x do vértice igual a menos, aí o b está aqui, ó, é o 60. Então, menos 60 divide por 2 vezes o a, e aí o a está aqui, né? O a é menos 1.
2 vezes menos 1. Aí o x do vértice é igual a menos 60, divide por menos 2, x do vértice igual a 30. Ou seja, no 30º dia, ocorre a venda máxima, ou a venda do maior número de unidades. Ok. Mas aí ele não tem esse 30, né? Ele nem quis te confundir, ó, ele não botou o 30. Por quê? O que ele pergunta? Ele pergunta o número de dias, incluindo o dia do lançamento, até que o produto seja tendo a sua unidade, a sua venda máxima. Então ele quer desde o início até o 30º dia. Então eu tenho que contar, vamos dizer assim, o x igual a 0 aqui, ó, porque ele diz que x igual a 0 é o lançamento. Então, para tu entender isso graficamente, fica melhor aqui, ó. Ele coloca que o lançamento ocorre no x igual a 0, então o lançamento é aqui, ó. Aqui começa a se vender esse produto. E no 30º dia, eu vou colocar aqui de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. No 30º dia, eu tenho a venda máxima. Então aqui é 30 dias. Aí a parábola está fazendo isso, ó. Subindo aqui o número de vendas, atinge o valor máximo e depois decai. Inclusive ele diz que essa lei, né, ela perde o efeito depois da venda máxima. Tá? Então seria isso. Então se eu quero o número de dias, eu tenho que contar desde esse dia 0 aqui, ó. Então eu tenho 30 dias, né, contando dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, assim vai até o 30 e mais o dia 0. Então o número de dias é igual a 31. O 30º dia aqui, né, que até o 30º dia são 30 dias, mas conta também o dia considerado 0. Ok? Então tá aí o exercício, número de dias é 31 e eu tenho letra A. Bom, outro aspecto que eu poderia ainda complementar nesse exercício, né, para deixar o vídeo bem completo, é o seguinte: eu poderia também determinar justamente o número de peças que foram vendidas aqui, ó, que é o y do vértice. Então se a pergunta fosse qual o número máximo de peças vendidas nesse dia, nesse 30º dia aí, depois do lançamento, então eu teria o que? Eu teria que calcular o y do vértice. E o y do vértice pode ser calculado fazendo menos discriminante sobre 4a, ou tu substitui o x do vértice. Vou fazer isso só por curiosidade, olha só. Se eu quiser saber o y do vértice, o número máximo de peças vendidas seria menos, aí o x do vértice é 30, então no lugar do x eu vou colocar 30 ao quadrado. Eu estou usando aqui, ó, estou usando a expressão. No lugar desse x, e no lugar desse x eu vou colocar 30. Ficou ruim aqui. Vou colocar 30. Por quê? Porque 30 é o x do vértice. E aí, seguindo isso, então eu tenho 30 menos 30 ao quadrado, mais 60 vezes 30, mais 100. Eu tenho y do vértice igual, aqui, menos 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900, com menos de fora, menos 900, mais 6 vezes 30 dá 1800, mais 100. Então, o y do vértice, isso vai dar aqui 1900, com menos 900 vai dar 1000. Eu teria 1000 unidades vendidas nesse dia onde a venda foi máxima. Então, o máximo de unidades diárias vendidas foi igual a 1000. Aqui, então, eu tenho valores menores que 1000 e aqui também valores menores que 1000. Então, aqui eu tenho 1000.
ok? Então tá aí o exercício, né? De certa maneira se tornou um pouco, ele é bem simples, é um exercício bem rápido, mas eu quis abordar para ti aí todos os aspectos, a significância do que do X dias, substituindo através de um exemplo, depois o modelo gráfico, depois ainda a explicação por que tem que somar mais um, e por último ainda te mostrando também o cálculo, por curiosidade, do valor máximo de peças vendidas, ok? Então espero que isso tenha te ajudado. Obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima.